Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a essência da verdadeira adoração. Descubra como adorar a Deus de todo o coração. É o livro de John MacArthur, que deve estar na sua biblioteca. Eu não estou nem ganhando aqui meu merchan da editora, mas o assunto é delicioso falar sobre ele. E nós estamos aqui agora para estudar o capítulo 5. Deus, Ele existe? Quem Ele é? Vamos discutir e aprofundar na compreensão desses temas centrais que o autor traz aqui no capítulo 5, destacando a importância de conhecer Deus, conhecer o Deus verdadeiro, e refletir sobre a natureza de Deus e a fé necessária para a adoração aceitável. Bom, nós já são conhecidos de todos vocês aqui, Giovanni Costa, Ana Bevenuti, Ana Luísa, né? Ana Luísa, Aline Salignac Gama Guerra e Henrique Guerra. Pro pastor Norton é só Ana Benvenuti. Ana Benvenuti. Porque ele nem deve saber que meu nome é Luísa também. Ana Luísa. Então tem que escolher um nome artístico. Tem que escolher. Né? Lulu. Que isso? Ana Lulu. Rede nacional. Bem, bom, o tema do nosso episódio já está exposto para vocês. Vamos estabelecer o contexto Aqui nós vamos falar sobre a situação que Paulo encontrou no Areópago, em Atenas. Paulo era muito esperto, muito inteligente, e ele sabia da história daquela plaquinha lá. Olha, Atenas estava sofrendo uma praga lá. Um Covid, não sei que número. 19 BC. Né? 19 BC. Estava matando muita gente. E eles ficaram abismados com aquilo, que nada parava, não tinha solução. Né? Médicos procuravam sempre nos deuses. E nessa época existiam mais deuses, é o que conta a história, na cidade do que gente. Nossa. Deuses, totens, estátuas, monumentos, altares, existia mais do que pessoas nas ruas. A arqueologia está achando lá agora muita coisa. E Paulo chega lá e expõe para os gregos, que gostavam de notícias, né? Parecendo hoje, não tinha Facebook naquela época, mas tinha o Areópago. Não tinha Twitter, mas tinha o Areópago. Eles ficam, não tinha novidade, prezado, aí, aquela solenidade dos sábios, filósofos, né, da época. E Paulo fala sobre o Deus desconhecido. É interessante como Paulo usou a ideia do Deus desconhecido para apresentar o Deus verdadeiro para os filósofos. Você leu sobre isso, Henrique? Você conheceu sabe da história, além do livro de Atos? Por que aquela placa, o Deus desconhecido, estava lá? Não? Não. Bom, não conseguiram aplacar a fúria dos deuses. Ofereceram sacrifícios para todos os deuses e a praga continuava. Eles lembraram lá em Creta tem um profeta, Epimênides. Agora eu esqueci o nome do sábio, foi lá buscar o Epimênides. Atravessaram, e Epimênides chega lá e vê a situação de Atenas. E falou o seguinte: tem uma solução. Pegue algumas ovelhas, deixa elas o dia inteiro passando fome. Onde elas se prostrarem. Deixa elas o dia inteiro passando fome. E foi dormir.
eles prenderam as ovelhas. O que será isso? O que ele está inventando? Bom, mas vamos obedecer o profeta. Ele escreveu poemas, né? Eram Epimênides. A história extra-bíblica, né? Ele viveu no ano 600 a.C. Era quando Isaías estava em Jerusalém e ele estava em Creta. Aí no outro dia levanta Epimênides e fala, agora solta as ovelhas aqui nessa campina, nessa montanha, quer dizer. As ovelhas saíram, foram comendo, ela não para de comer. A ovelha, enquanto ela não estufa de comida, ela não para e não senta para ruminar, né? Elas foram comendo, aí a orientação dele é, onde ela parar, pega essa ovelha e sacrifica. Tinha algo relacionado à ovelha se prostrar, né? Se prostrar. A ovelha ela encheu, se empanturrou de capim. Enquanto ela não saciava, ela estava comendo. Mas ela saciou e ali ficou. Aí ali eles colocaram um altar ao Deus desconhecido. Uhum. Eles não sabiam o nome dele, nem Epimênides sabia o nome dele. Porque os gregos ali pegavam deuses das nações que eles conquistavam. Deuses egípcios, deuses de onde mais? De várias regiões, eu não lembro agora. Né? E levavam para lá, mas nada adiantava. E esse Deus era o Deus... Pilhavam deuses das outras nações, eu nunca vi isso. Né? Pilhavam. Né? Era comum naquela... Quem sabe, né? Aí a Grécia dominou Israel por alguns anos. Uhum. Então era esse Deus de Israel que não tinha nome. Qual é o nome dele? Ninguém tinha nome dele. Tinha muita adoração a Diana na época. Diana, já em Éfeso, né? Que não é a Mulher Maravilha da Liga da Justiça. Então, Paulo explicou ali a passagem de Hebreus 11, versículo 6, fala sobre aquele que tem fé precisa saber quem Deus é. Podemos discutir, eu não vou indicar quem vai falar. Então, a estratégia, Deus existe, quem Ele é, como nós podemos hoje explicar para as pessoas quem Deus é, que Deus existe e que Deus é esse. O autor levanta alguns tipos de lógica diferentes que você pode traçar para chegar na conclusão de que Deus existe, né? Uma das minhas favoritas e a que C.S. Lewis focava muito, que era o argumento moral, né? Por trás de por que Deus existe. Uhum. Porque se existe injustiça, então a gente está comparando com alguma justiça. E essa justiça tem que ter uma origem. E tem muita gente que tenta usar a natureza como algo justo, né? Tipo, isso é natural. Então, esse comportamento não é errado porque a gente vê na natureza. Mas tem muitos comportamentos que a gente vê na natureza, tipo assassinato, roubo, e que a gente não pode falar, não, então tudo bem assassinar. Não, não é porque os bichos fazem isso que a gente poderia fazer, não é só isso, né? E aí a gente traça até, o Giovanni vai saber muito sobre isso também, a questão de Aristóteles e tal, aquele negócio de lei natural também, né? Que é a ideia do eu sou eu, você é você, que gera aquele axioma, né? Porque se você discordar disso, você prova o próprio argumento, porque se eu sou eu e você é você, e você discorda, você está provando que eu sou eu e você é você, porque senão a gente estaria concordando. E aí a ideia de que, a partir disso, a gente tem aquela ideia de esse é meu corpo, então você não tem direito sobre meu corpo porque ele não te pertence, tudo aquilo que é fruto do meu trabalho pertence a mim também, porque foi feito através do meu tempo e do meu corpo. E aí o autor ele traça um dos argumentos que é o moral, para chegar nessa ideia, mas eu acho interessante porque muitos terminam esse reducionismo nessa parte, né? Tipo, esta é a origem da nossa lei moral, mas muitos autores vão traçar isso até uma origem divina. E outra origem simplesmente das coisas, né? Que eu acho muito interessante, porque a gente tem explicações para tudo aquilo que tudo aquilo que existe, mas se você for traçando, tipo, antes de ser uma mesa, isso daqui era uma madeira
antes de processar. Antes de processar era uma árvore, antes de ser uma árvore era uma semente. Mas em algum momento você vai traçando as coisas para trás até um ponto de que tudo tem que ter vindo do nada. E é um dos argumentos. Mas Freud fala que a religião ou Deus é uma invenção, uma criação humana. Freud fala muita coisa. Nem todas são explica muita coisa. Se você quer ver, se você quer achar muita gente discordando de Freud, é só você ir para uma faculdade de psicologia. Ironicamente. Tem muita gente que é freudiana, mas muitas abordagens são anti-freudianas. Não só não concordam, como discordam de muitos pontos. Isso é um argumento que é usado por muitas pessoas que são de fora da igreja, né? Que a religião é uma estratégia de dominação social, que isso é algo que foi criado pelo homem para colocar limites nas pessoas e dar medo nelas. E que... Então, assim, é um entendimento, infelizmente, né, mas muito disseminado fora da igreja. E teve um outro podcast que eu citei esse livro, que seria uma conversa entre Freud e C.S. Lewis, em que o livro não é de fato a conversa. Criaram uma peça que seria um diálogo entre os dois, mas o livro fala sobre argumentos utilizados pelos dois para explicar tópicos como fé, poder, sexo, vida como um todo, como cada um trata. E a abordagem de C.S. Lewis é aquilo que a gente falou em outro momento, né? Nós não fomos criados para esse mundo. A gente tem um desejo insaciável no nosso coração. Nada pode saciar esse desejo. Porque ele não é algo que pode ser satisfeito com coisas mundanas. É a frase: se existe fome é porque existe comida, se existe sede é porque existe o que beber, e se existe algo em mim, uma vontade em mim que nada no mundo supre, a lógica é que eu não fui feito para esse mundo. Exatamente. Então, essa questão de... algo paralelo, interessante. Quem é Deus? Você tinha perguntado. Deus se revela a nós. A gente não saberia quem é Deus se a gente não tivesse a revelação do Senhor. Então, no curso que a gente está fazendo, né, a gente vê que existe a revelação natural e a revelação especial. Seria a revelação especial. Ou específica. Né? Então, ali tem a revelação do Senhor através da natureza, das suas obras ali. No caso, quando a gente vê um oceano estrondoso, a gente não consegue imaginar certas coisas e falar, nossa, do nada surgiu isso. A gente consegue perceber ali, pelo menos, que alguém ou algo aconteceu para que aquilo fosse criado. Normalmente alguém... Mas vocês acham que os conceitos filosóficos, eles podem distorcer o conceito que o crente tem de Deus e em consequência disso também não prestar uma adoração correta? O que tem conceitos filosóficos que eu cito seriam gerais, né? Cultura, ensinos gerais, poderia influenciar a igreja a uma adoração incorreta. Com certeza. Acho que a gente falou sobre isso nos primeiros episódios, mas sobre como existe uma parte cultural em todo culto, tipo, seja nas nossas roupas e tal, faz parte de uma cultura. Se a gente estivesse no Oriente Médio, eu não estaria vestindo como eu estou vestido. Só que isso não faria eu ser mais ou menos santo. Né? Obviamente existe uma espécie de roupa que seria problemática, mas existem uma gama de opções que seriam ok também. E no caso da cultura, a respeito da adoração, existem muitas coisas na cultura que vão influenciar na forma que a gente presta culto, algumas de forma inofensiva, simplesmente variações de uma cultura, e outras já de uma forma ofensiva a Deus, né? E muito parte daquela ideia, justamente que a gente falou no último episódio, sobre a minha verdade, né? Eu vi, inclusive, um pregador
um pregador de uma igreja americana falando que esse pode não ser o seu Jesus, mas é o meu Jesus. Não é o Jesus da Bíblia, mas é o meu Jesus. Então você percebe que existe essa tendência nossa de pegar os nossos conceitos, a nossa cultura, a nossa filosofia, e em vez de adaptar a nossa vida ao Evangelho, a gente adapta o Evangelho à nossa vida. Tipo, não, isso daqui é extremo demais, portanto está defasado. Então a gente aplica dessa forma hoje em dia. Sendo que o Evangelho, ele é extremo. Não existe cristão que não é radical. Radical de raiz, né? De aquilo que sustenta algo. Aquilo sem a qual a planta desfalece. O cristão, ele é radical por natureza. Porque se Cristo não está na raiz da sua vida, você não é cristão. Exato. Eu acho que a partir do momento... Eu acho que a partir do momento que a palavra de Deus, ela de fato é o centro da nossa vida, né? É justamente isso que transforma. Você ter a palavra como centro, você não vai ficar, não, isso aqui tá me quebrantando demais, isso aqui não tá certo porque eu faço isso aqui errado. A gente vai olhar e fala, nossa, eu encontrei vários defeitos na Bíblia, todos estavam em mim. A gente falou de filosofia, só para fechar esse ponto, né? De que muitas vezes pode ser que a gente está falando de apologia, né? Que às vezes essa própria apologia ela pode acabar substituindo a adoração, no sentido de que eu quero tanto provar para o outro que Deus existe, ou que no que eu creio, que eu deixo um pouco de lado o próprio fato de adorar ao Senhor em detrimento de mostrar uma superioridade intelectual ali. Não, preciso provar que Deus existe, porque eu preciso mostrar que eu estudei sobre isso, pesquisei sobre isso. E aí talvez seja esse ponto que o autor esteja olhando também, né? Da gente... Porque a apologia é importante, mas a gente deve sempre tomar... Isso para ficar bem claro, né? A defesa da fé é importante, mas a gente deve focar no que é essencial. Mas como... Eu ia perguntar para a Aline isso aí. Como eu vou refutar o que Freud, a ideia de Freud, por exemplo, que, que Deus é uma invenção humana, é uma criação? Como eu refuto? Achei que você queria. Não. Mas isso me lembra até uma posição do autor que ele colocou, que na verdade nós criamos deuses, só que deuses falsos. E o Deus verdadeiro, ele, como a Ana falou, ele quer ser conhecido. Então não é algo que pode depender muito de nós. Deus vai se revelar, ele vai se fazer conhecido. E, de fato, deuses falsos, muitas vezes até nós, sendo cristãos, nós acabamos criando. Sim. E isso me lembra até algo que vai ser um pouquinho depois, mas que eu lembrei agora, que quando perguntam de Jesus qual é o principal mandamento, a gente sempre lembra da parte amarás o Senhor teu Deus. Mas Jesus falou desde o início, quando ele fala, ó Israel, ouve, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala, o Senhor é o único Deus. Isso era importante citar também, porque nós ainda criamos deuses. É verdade. E, terminando o nosso bloco, primeiro bloco de hoje, eu digo o seguinte: há uma diferença entre os deuses que os seres humanos criaram em relação ao Deus verdadeiro, porque os deuses criados nunca se apresentaram de modo para salvar, para ajudar, mas sempre implacáveis. Tanto que as pessoas se desesperam em oferecer até próprio filho em sacrifício, né? Mas a nossa conversa continua. No próximo bloco, esperamos vocês. Chegamos hoje ao segundo bloco, conversando sobre o 5º capítulo do livro A Essência da Verdadeira Adoração, de John MacArthur. E nós terminamos o bloco anterior e eu gostaria de não deixar dúvidas aqui sobre o bloco anterior. Como podemos ter certeza
de Deus. Eu gostei muito da colocação que ele faz aqui, a divisão, os argumentos. Uma razão lógica para aceitar a existência de Deus é o argumento teleológico. Isso vem da palavra grega teleos, que significa resultado perfeito, final, fim. Algo que é completado e feito de modo perfeito, que mostra a evidência de um Criador. Esse é o argumento, é um argumento da existência de Deus. Um projeto implica num projetista. Esse celular aqui, se eu desmontar as peças e deixar num lugar, numa caixa, elas não vão se juntar. Eu preciso de um técnico. O segundo argumento a favor de Deus é o argumento estético. Ele afirma que, por haver beleza e verdade, deve haver um lugar do universo, um padrão no qual a beleza e a verdade se baseiam, né? O outro argumento é o volitivo. Diz que, em razão do fato de a criatura humana enfrentar um grande número de escolhas e ter capacidade de tomar decisões intencionais, deve haver em algum lugar uma vontade infinita e o mundo deve ser a expressão dessa vontade. O outro argumento é o moral. Diz que o fato de sabermos diferenciar o certo e o errado sugere a necessidade de um padrão absoluto. Como eu vou saber se não existe uma régua, né? Se algo é certo ou errado, em algum lugar existe alguém que determina qual é o quê. O argumento cosmológico é o argumento de causa e efeito. Ele conclui que alguém fez o universo, porque todo efeito tem como origem uma causa. A causa do infinito deve ser infinita. A causa do tempo interminável deve ser eterna. A causa do poder deve ser onipotente. A causa do espaço ilimitado deve ser onipresente. A causa do conhecimento deve ser onisciente. A causa da personalidade deve ser pessoal. A causa da emoção deve ser emocional. A causa da vontade deve ser volitiva. A causa dos valores éticos deve ser moral. A causa dos valores espirituais deve ser espiritual. A causa da beleza deve ser estética. A causa da santidade deve ser santa. A causa da justiça deve ser justa. A causa do amor deve ser amorosa. E a causa da vida deve ser viva. E o Salmo 14 e o Salmo 53 diz o seguinte: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Só um tolo diz que Deus não existe. O ateu, lá no fundo, bem lá no fundo, ele crê que Deus existe. Não tem como negar, porque a natureza criada anuncia que Deus existe, né? Vocês podem debater, você estava falando sobre... No curso de teologia, a gente viu exatamente essa questão quando a gente estava falando sobre o argumento natural, de que Paulo fala em Romanos que nós somos indesculpáveis porque a natureza ela demonstra a glória de Deus. E é aquela coisa, né? A gente é indesculpável porque, como a natureza mostra a glória de Deus e ela mostra que existe Deus, a gente viver como se ele não existisse torna a gente automaticamente culpado daquilo que a gente não está fazendo de certo, né? E aí tem aquela questão da revelação especial, que seria a revelação do Senhor através da sua palavra. Então, porque é justamente isso. Nós somos indesculpáveis a partir do momento que a gente se depara com a natureza que clama o nome do Senhor, né, que demonstra o poder dele, mas a gente não teria acesso ao evangelho, de fato, de salvação, a partir apenas da revelação natural. Então, Deus, para completar ali a sua obra, ele se revela também a partir de sua palavra. E ali a gente tem o completo, a revelação natural e a revelação dele através das escrituras, que mostra que a gente precisa de um Salvador.
Eu gosto sempre de falar sobre a questão de fé, porque para você saber que Deus existe, você pode buscar a Deus. É porque a gente tenta achar outros motivos, tipo, qual é a razão lógica para você me dizer que Deus existe? Mas Deus, ele é acessível. Você pode buscar ele. Eu gosto de falar, por exemplo, que a Bíblia, quando fala de fé em Deus, não está falando que eles eram crentes em Deus, tipo, acreditavam em Deus. Tipo, Abraão, o pai da fé, significa que ele acreditava muito que Deus existia. Não. Ele não acreditava que Deus existia, ele sabia que Deus existia. Moisés tinha fé em Deus, porque ele acreditava que Deus existia? Não, ele via Deus, ele não acreditava. Ele acreditava que Deus existia da mesma forma que eu acredito que meu pai existe. Eu tô aqui, eu tô vendo ele. Isso não é acreditar que ele existe, eu tô vendo. Né? É um fato imbatível. Deus estava literalmente numa forma de coluna de fogo na sua frente. Ele falava com você. Você não acredita que ele existe, você sabe, ele está ali. Então, quando fala fé, é porque acreditava no caráter de Deus. Quando ele prometia algo, ele cumpria. Ele tinha meu interesse, tinha meu bem como interesse também. Não é um Deus mau, é um Deus amoroso. É isso que é a fé que se diz ali na Bíblia, acreditar nas promessas de Deus, né? Porque o fato dele existir é óbvio, está ali, ele está ali. E Deus, ele continua sendo real, como era no Velho Testamento, como é no Novo Testamento, como é nos dias de hoje. Se você busca Deus, não é uma questão de você... Isso é a perspectiva de quem é de fora, né? Que você, tipo, Deus fala através do pastor da igreja. Deus fala através daquilo ali. Deus fala... Mas Deus, ele se faz real na sua vida. Ele passa a habitar com você e você tem um relacionamento com ele. Não dependente de um pastor específico falar para você. Não que isso não seja importante, né? A comunhão, a congregação é bíblico, mas... Deus não depende disso, não é como se a gente estivesse brincando de telefone sem fio com uma divindade desconhecida, onde alguns que se dizem aqueles entendedores e profetas nos passam a mensagem desse suposto Deus. Não, é direto. É uma informação direta que você tem como cristão. Eu perdi o texto aqui de Hebreus, que eu queria citar. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, né? Então esse ponto sobre a existência de Deus, como podemos ter certeza de Deus, tem vários testemunhos naturais específicos. E a máxima revelação de Deus está onde? Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus é a máxima revelação de Deus. Não há outro plano, não tem um plano B, é Jesus, né? Então, quem se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Essa discussão que nós estamos colocando aqui na mesa sobre Deus, a existência de Deus, provar a existência de Deus, as teorias sobre Deus que existem por aí, é importante dentro do tema adoração. Porque se nós não conhecemos Deus, como vamos adorar de forma aceitável? Então nós vamos debater um pouco mais sobre Deus. Deus é uma pessoa. Deus é um ser espiritual. Deus é um. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Como podemos entender a natureza de Deus a partir da perspectiva bíblica e como esses atributos influenciam a nossa adoração? Então, se nós não conhecemos o Deus que adoramos, nós vamos adorar de maneira errada, ou nem vamos adorar como vocês compartilharam aqui. Tem muitos na igreja de Deus, na igreja de Cristo, que creem que Ele existe. Creio, eu sei que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. O crente ateu. É o crente ateu. O autor fala que é o ateu prático. Ateu prático. Como seria isso? Eu creio que Deus existe.
Eu acho que eu falo muito sobre isso. Eu vou falar de novo sobre a mentalidade do peregrino. Esse livro ainda vai sair, acompanhem. Mas é sobre o livro, né, O Peregrino, que a origem de peregrino é aquele que passa através de um lugar, aquele que passa por um lugar. E essa mentalidade do peregrino, eu cito isso sempre em reuniões de jovens e tal, é uma coisa que falta muito no cristão de hoje em dia, porque o peregrino, ele não anda por uma terra passando por ali, pensando em comprar a casa dele, pensando em onde ele vai se aposentar, pensando em ali que eu vou morrer, pensando... Ele passa passando. Ele não fica olhando para os lados, porque ele não mora ali. Ele tem uma casa ali na frente. Ele não fica pensando em como ele vai habitar naquela terra pela qual ele está passando. E a gente não tem essa mentalidade desse peregrino hoje em dia. A gente vive como se aqui fosse o final. É aqui que é a estação final. Tanto é que a gente tem aqueles questionamentos sobre a injustiça de Deus, por exemplo. Como é que Deus é injusto? Porque essa pessoa aqui é a descrente, ela tem isso, e eu, que sou crente, eu vou para a igreja todo domingo, não tenho isso. Então você está dizendo que Deus é injusto porque aquele descrente que não é salvo ganhou o emprego e você tem uma salvação eterna, e por causa desses míseros aninhos que você tem aqui na terra, que não estão exatamente como te apraz o coração, Deus é injusto por causa disso? Não é interessante o quanto a gente não tem a mentalidade do peregrino ao ponto de falar, não, beleza que Deus me deu uma morada eterna, para sempre, mas eu vou viver mais uns 40 anos aqui na Terra sem ter os meus sonhos todos cumpridos? Como é que pode? Você lembra da parábola? A parábola do rico e insensato? Ele plantou e a terra deu muito fruto. Descansa, né? Come, bebe, arregala-te. É um termo antigo do meu tempo, né? Folga. Muitos pensam assim, e vão para a igreja, cantam louvores, leem a Bíblia, oram e tudo mais, mas na vida, na luta da vida... A mentalidade está sempre aqui. Os enfrentamentos diários eu dou o meu jeito, eu consigo. Eu tenho que resolver isso. E Deus, onde fica? Inclusive, eu vi uma pessoa falando que se nós passamos horas do nosso dia na frente da TV, no computador, na internet, vendo vídeos, vendo filmes, e a gente passa 5 minutos lendo a Bíblia, não é de se chocar que as coisas do céu parecem menos reais para a gente do que as coisas aqui da terra. E é isso que guia a nossa vida, porque se a gente só consome as coisas daqui da terra, não tem no nosso coração espaço para pensar que não, é o que está lá que importa, não é o que está aqui. É o que está na nossa mente sempre. Tanto é que a gente vive em função disso. A gente não pensa no que vai ser depois, a gente pensa no que vai ser agora. Né? Daqui a 15 anos, o que a gente imagina que a gente vai estar fazendo? Vamos fazer esse investimento para daqui a 30 anos a gente... E se você não estiver aqui daqui a 30 anos? E se você não estiver amanhã? Esse livro, Peregrino, foi o primeiro livro que eu li como cristã. E foi incrível ver justamente esse ponto, que o cristão, ele tá na sua peregrinação e ele não olha, assim, ele olha para os lados, ele vê que tem muita gente que fez sua casinha, tem muitos caminhos que se desviaram, tem o muro que a pessoa pulou para ver se chega mais rápido, e ele continua. Ele continua no foco, ele continua. Até naquela cena ali, Feira das Vaidades, em que ele é preso, ele continua com os olhos em direção ao alvo. Então é muito bonito ver aquilo e pensar, isso é verdadeiramente o que ser um cristão deve ser. Ele demora a sair da areia movediça, né? Exato, e ele tem ali a ajuda, né, para sair da areia movediça. Isso mostra também a comunhão, né, a comunhão dos santos. A gente precisa de comunhão, a gente não está nisso sozinho. Vocês já estudaram, ouviram alguma coisa sobre conhecendo Deus e fazendo sua vontade? A gente já fez esse curso, esse discipulado. Deus é apresentado como uma pessoa. E nós temos que nos relacionar com Ele como pessoa. Porque é um atributo de Deus revelado a nós, né? Deus é uma pessoa.
se nós não pensamos assim, olha, as outras religiões pensam diferente. O Deus deles, que eles criaram, é coisa inacessível, né? É um ser inacessível. E só consigo aplacar a ira desse Deus com ofertas absurdas, né? Com oferendas que nunca vão ser suficientes. Mas Deus como pessoa aí já é coisa mais próxima, né? Ele é uma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Nós não vamos entrar no debate da Trindade, porque é muito clara a Trindade, tem vários textos que apresentam os três simultaneamente, simultaneamente no mesmo momento, no mesmo versículo. Né? Em apenas uma instância também. Olha só. Em apenas uma instância, na mesma instância. Tanto no Velho Testamento, eu achei legal o texto de Isaías, que o autor cita, o MacArthur cita, como também lá no batismo de Jesus, como também na oração de Jesus, na promessa de Jesus, né, falando para os discípulos que rogaria Jesus falando, o Filho, rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador. Então, são três, um. Deus é uno, né? Então, nós estamos buscando conhecer a Deus, compreender a Deus como pessoa, como Espírito, e como isso impacta na forma como nós adoramos a Deus, né? Então eu não preciso de espaço, eu não preciso de lugar, não preciso de tempo, porque eu conheço esse Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, é Espírito. Jesus foi humano como nós, Deus, 100% Deus, 100% homem, e o Pai, que se revelou em Cristo. Teve um discípulo que perguntou assim, mostra-nos o Pai. Felipe, você não está me vendo aqui? Né? Eu e o Pai somos um. Você está procurando o quê? Né? Tem aquele versículo também que fala, eu não sei exatamente, mas é algo tipo, quem ama a mim, ama o meu Pai. Isso. Muito bem. E nós ficamos por aqui com essa palavra, finalizando o nosso segundo bloco. Na volta temos mais assunto importante para conversarmos. Aguardo vocês. Muito bem, já estamos de volta no nosso terceiro bloco de hoje, falando sobre somos salvos para adorar, para adoração. Adoração é o nosso estilo de vida. Nós somos chamados para adorar e devemos oferecer adoração aceitável, porque Deus já trabalhou em nosso coração, na nossa vida e já nos justificou. E se não adoramos a Deus de maneira aceitável, nós precisamos corrigir algumas coisas. Primeiro, conhecer a Deus e fazer sua vontade. Quem Deus é? Deus existe? E o que Ele é para você? O conceito que nós temos de Deus reflete na maneira como nós adoramos a esse Deus. Deus não é uma criação, uma invenção nossa. Nós somos criatura dele. Por isso, nós devemos adoração. Nosso ser pertence a Ele. Nós nos entregamos a Ele. Essa é a adoração. Deus nos justificou, nos lavou de todo o pecado para que nós prestemos a Ele uma adoração aceitável. E isso vai durante toda a nossa vida e refletindo até lá no final dos tempos, no Apocalipse, quando nós nos prostraremos diante do Cordeiro. Muito bem, estamos falando sobre a unidade de Deus. Nós estamos debatendo aqui na nossa mesa sobre o Deus uno, que se manifesta em três pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho, uma pessoa, o Espírito é uma pessoa.
Vou começar pelo Espírito. O que eu posso afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? Bíblica. Não é na Bíblia. Vou ajudar. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu afirmei que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que eu posso afirmar isso? Por quê? Onde eu me baseio para afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? Jesus falou o seguinte: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Paráclito. Quando o termo grego lá é outro do mesmo, é outro igual. Então, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, qual a função, qual a missão do Espírito Santo? Qual a ação dele? Ele é o Consolador, né? Consolador, mas ele veio para convencer o homem. Da justiça do Pecado da juízo. justiça do juízo. É uma pessoa que convence. É o Espírito Santo. Os mesmos atributos de Deus. Né? Os mesmos atributos de Deus, exatamente. Ele é co-igual, né? É o termo que o autor usa, co-igual. Outro texto que fala o seguinte, que ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Então, Paulo quer usar uma expressão assim bem dramática, né? É coisa que não temos condição de falar, de expressar. Ele intercede por nós. É o Espírito. Ele tem ciúme. O Espírito Santo tem ciúme. Acaso vocês não sabem que são templos do Espírito Santo e ele tem ciúme de vocês? Por que vocês estão permitindo isso no seu coração? Abandone essas práticas, essa atitude. Ele tem ciúme. No sentido de ele morar, né? O zelo, né? Sim. É aquela questão do... É zeloso. Exato. Que a gente tem traduções que falam de Deus ter ciúmes de nós também no Antigo Testamento. Tem ciúme do seu povo. E, se eu não me engano, a gente traduz pelo... Não sei se é a palavra ciúme, mas também pode-se usar essa palavra do zelo, né? Do zelo do Senhor pela lei, do zelo do Senhor pelo seu povo, que é o cuidado, mas também essa coisa da adoração única, né? Ele não aceita que outro tome o lugar. Ok. Deus é Espírito. Eu fico encabulado, eu fico realmente encabulado. Como que as pessoas sabem que Deus é Espírito? Muito da cristandade sabe disso. Isso é uma doutrina geral. Deus é Espírito. Por que criam formas para Deus? É porque a gente está acostumado com, né? Aí eu vou puxar mais para a psicologia de novo, mas nós somos seres sociais, né? A gente tem neurônios espelho, a gente tem uma reação às outras pessoas, uma empatia natural. Tanto é que tem até um experimento que alguns fizeram, não é uma pegadinha, mas meio que um experimento social de, na rua, o ator começa a olhar assim pra cima. E aí todo mundo na rua começa a olhar assim, as outras pessoas vão juntando, vão olhando, não tem nada lá. Mas porque alguém fez, todo mundo faz. E a gente tem essa questão social, né? A gente tem esse costume de olhar no olho, que não é nem só do ser humano, né? Alguns bichos olham no olho também para comunicação, cachorro, por exemplo, olha no olho da pessoa. E então a gente está acostumado a esse contato direto. E na nossa pequenez e limitação humana, a gente tenta reduzir Deus a algo que a gente consiga compreender melhor. Alguém que está ali na nossa frente, que a gente possa olhar no olho e entender melhor. E a gente, seja uma foto, uma figura. A gente precisa de algo estátua. palpável, porque é como nós enxergamos nossa vida em geral. O que a gente tem controle também é sempre palpável, né? A gente não tem muito controle sobre coisas que a gente não consegue ver nem tocar. Então eu acho que é uma forma que nós temos como seres humanos de tentar entender Deus mais do que a gente deveria.
e tomar meio que as rédeas da situação para poder compreender e reduzir Deus para essa caixa onde a gente consegue compreender com o nosso intelecto limitado, né? Eu penso muito naquela questão, ainda dentro desse ponto da psicologia, se não me engano o nome disso é pareidolia, né? Que é De você enxergar rosto onde não Exatamente. tem. É a torrada com o rosto de Jesus. Tortilha. A tortilha Isso, capítulo a gente pode estender, extrapolar para isso. Mas o comum é aquela coisa, ver roxinha na tomada, o meu carro tá sorrindo, Na tem nuvem, olhinho, né? tem Você vê o bigodinho. rosto de Jesus numa nuvem, né? A Isso, Kombi, mas- por exemplo, é o Charlie Chaplin. Exatamente, a gente acaba estendendo essas coisas para esse ponto. E a gente tem, né, nossos irmãos presbiterianos, por exemplo, eles abominam essa coisa de imagem de Jesus, né? Não pode nem... Não, os batistas também. Mas pelo menos assim... De forma menos enfática. Do meu da minha experiência na Igreja Batista, não existe nenhum problema, por exemplo, de você desenhar uma figura de Jesus para mostrar para a criança, olha, aqui era Jesus fazendo a multiplicação dos milagres, né? Não sei como que é lá na igreja presbiteriana. Eu sempre ouvi que eles eram mais, assim, rígidos, né, com essa questão. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Deus ou do Espírito Santo, realmente é Deus Pai, né? Não... É muito complicado querer atribuir essas imagens. Tem até o livro da Cabana, né? Que quer colocar eles como figuras humanas mesmo, né? Então, enfim, né? Acho que é algo que foge um pouco aí Eu perguntei para uma pessoa uma vez por que ela fazia as orações dela diante daquela escultura. Eu falei assim, não, eu não adoro essa escultura, mas ela me faz lembrar do personagem bíblico, né? Seja lá o apóstolo ou quem foi. Mas Deus nunca quis isso, que ele fosse reduzido a uma figura necessária para que as pessoas pedissem ou adorassem ou prestassem culto. Serve Deus como nunca pediu Deus. isso. Serve. Substitui. Às vezes que a gente tem, biblicamente, alguém se ajoelhando diante de alguma entidade, algum ser, até mesmo de um anjo, é sempre no sentido de, mano, não faz isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Literalmente. Pelo amor de Deus, literalmente, É o tipo para de com exemplo isso. do que não fazer que nós temos. Vídeo Apocalipse que a gente estava falando sim. sobre João se Imagina ajoelhar diante do anjo e o anjo não faz isso não. Pelo amor de Deus, levanta logo. Levanta agora Adora antes que Deus. alguém te veja. Nem o anjo Se alguém vê, é eu que tô com problema. adoração, Levanta aí, por favor. né? O anjo não aceitou a Eu que vou adoração. tomar bronca depois. Mas nós criamos moldes, esculturas para adorar. Nem o anjo aceitou a No Antigo adoração. Testamento a gente vê isso de um monte, né? Os A altares, gente, né? essa questão de ver, querer adorar algo físico, né? Porque a gente tem essa questão física como ser humano, como a gente estava falando, é tão antiga que a gente vê o bezerro de ouro, por exemplo. Exato. Sim. Eu Rapaz, penso subiu que- 5 minutos ali e voltou. Bezerro de ouro já tá ali, guys. E, inclusive, esse daqui é o Deus que tirou a gente do Egito. Não era um Deus novo. É tipo, não, essa daqui é a forma desse Deus que tirou a gente do Egito. Ó, adora esse daqui agora. É o representante. Lembrando do Egito, Moisés vendo a sarça, fogo na sarça e a sarça não queimava, e Deus fala tudo o que tinha que falar para ele, passa a mensagem. Moisés conhecia a cultura egípcia. O cara tinha pós-doutorado na cultura egípcia. Viveu né? a vida lá. Conhecia todos os deuses do Egito. Um deus para cada coisa, né? E ele pergunta para Deus, tá bem, eu vou lá falar com os hebreus, mas Quem é você? Qual é o teu que nome? Deus que eu vou apresentar para eles? Qual o nome desse Deus? Quem é esse Deus? Diga que eu sou enviou você. Então, esse termo, eu sou, eu não lembro agora o termo do original hebraico, para dizer para vocês, posso trazer na próxima aula. O Giovanni ia falar alguma coisa. Não, Porque eu estava pensando Deus assim... não quis se reduzir assim. Exatamente, que Deus, ele
na sabedoria infinita dele, ele sabe que se a gente for apresentado a imagens ou a personificações, a formas, a gente vai ter a tendência clara de querer adorar a forma e não adorar o que é A verdadeiro. gente perde o foco. Tanto que a gente vem fazendo isso durante toda a história, né? Nos dias atuais, né? Isso é um problema. Exatamente. Aí fica para nós uma lição que será que existe alguma coisa que eu guardo na minha vida, que eu tenho em casa, tenho comigo, que serve de um amuleto, né? Alguma coisa que eu preciso que me dê segurança, porque o que Freud dizia é que o homem cria seu Deus por causa da insegurança, né? Ele precisa de uma proteção, ele se sente fraco nesse mundo, nesse mundão aí, ele precisa de um Deus. Mas será que nós não criamos um deusinho? Plano B, caso o Senhor não funcione. Caso assim, falhe, né? Infelizmente. Deus é Deus. Deus é o único Deus. Ele não tem... inclusive o nome de Deus é questionável, né? Só tem o tetragrama, que é impronunciável. Impronunciável. Já vi que era uma expressão de... como não tem uma consoante, de fato, ali que fala... consoante não, Vogal. Tem vogal. não tem vogal. Que forme o som ali, de fato, era como se fosse um suspiro. Era uma espécie de suspiro ali, de você estar assustado e assombrado, mas num sentido de a grandiosidade de Deus. Então, eu vi que os judeus tratavam essa palavra como um suspiro. Assim. Era um... Algo do tipo. Mas é a coisa da reverência, né? Não era tipo todo mundo que podia falar isso. Se eu não me engano, esse nome ele só era usado uma vez no ano, que era durante a celebração dos sacrifícios, né? E durante todo o tempo eles só se referiam a ele como Adonai. E justamente por isso Senhor. que não tem uma forma de falar assim. Exato. A gente não tem registros de fato. Se tinha, perdeu, né? O texto Bem, massorético... O texto massorético colocou lá alguns sinais que aí sim a gente fala Jeová, Yahvé, por essa orientação. Mas é bem mais moderno já. Que eu ia falar, assim, Adonai e outra palavra que foi substituída pelo nome de Deus é Hashem. Quem usa Hashem são mais os ortodoxos, judeus ortodoxos. Mas a Aline ia falar. Eu ia. Eu acho que é porque eu estava guardando aqui para os momentos finais, mas dessa parte da doutrina da Trindade, é difícil, às vezes, a gente definir a função de cada um, para o nosso entendimento mesmo, que nós somos limitados. Mas isso, de novo, é mais um reflexo do quanto Deus é grande. Sim. E do quanto ainda tem mais que a gente ainda vai entender. Não foi na eternidade. Não foi tudo revelado a nós e propositalmente. Sim, propositalmente. Não é para que a gente fique buscando descobrir o que Deus não revelou. O que Ele revelou basta para que a gente creia, mesmo naquilo que a gente não consegue compreender completamente. Para mim, esse é o fim disso. Não é tudo da revelação do Senhor que a gente vai ter... Nossa, isso... Tem coisas que a gente não entende 100%. E que propositalmente é dessa forma. Não é pra gente ficar buscando... Não, porque o Senhor está se escondendo e é meu trabalho buscar esse esconderijo secreto. Não, o Senhor não faria dessa forma. Mas é justamente para que a gente confie com aquilo que Ele nos revelou, que é suficiente. Sim. Tudo que nós precisamos está na revelação. Exatamente. Amém. Eu quero ler para vocês aqui o credo atanasiano. Não sei mais informações, mas o que diz é o seguinte: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todavia, eles não são três deuses, mas um Deus, um só Deus. E nesta trindade, nenhum é antes ou depois do outro,
nenhum é mais ou menos que o outro, mas todas as três pessoas são juntamente coeternas e coiguais, de modo que em todas as coisas a unidade da Trindade e a Trindade na unidade deve ser adorada. Amém. A doutrina da Trindade é uma lembrança eterna que nós não podemos compreender tudo, né? Não temos que explicar. Ela é. E tem vários textos que, como eu disse antes, né? Num versículo só estão os três citados ali. Isso é um mistério divino, né? Vamos saber na eternidade. Senhor, explica isso aí, né? Nem será necessário, porque na eternidade nós seremos 100%, né? O cérebro vai funcionar 100%. Já imaginou? Olha só. Todos os neurônios recuperados ali, o que foi perdido, toda a ciência e o saber já chega. Estaremos prontos, né? E vamos para as considerações finais. Temos 1 minuto. Alguém mais? Pensando aí no credo atanasiano, né? Ele surge numa época em que dentro da igreja estava havendo muitas heresias em relação, principalmente, à natureza de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas estavam afirmando que Jesus Cristo não era Deus, porque dentro da nossa capacidade limitada, né, existia ali uma dificuldade em associar que uma pessoa pode ser 100% homem, 100% Deus. E a gente vê como que, mesmo assim, o Senhor, ele agindo na história, ele preserva a verdade, né, através dessas confissões de fé, através desses homens santos que, não santos, né, no sentido geral, mas homens santos como nós também devemos ser. Separados, né? Homens santos que preservaram a verdade das Escrituras, preservaram a confissão de que o Senhor é uma trindade. E acho que é legal para a gente encerrar bem essa questão da adoração, que o primeiro passo realmente para a gente poder adorar a Deus é a gente entender quem é Deus. Né? E lá em Gênesis nós vemos a palavra Elohim, que quer dizer deuses, mas seria o plural divino, né? Deus es. O im final, por exemplo, quando fala assim, Heharim, céus. Então, esses im finais, no hebraico, é plural. Ele se apresenta lá no Gênesis e também se apresenta no Novo Testamento. Mas nós podemos adorar a Deus em sua trindade, mesmo que seja um mistério para nós, além da nossa compreensão. E nós fazemos isso pela fé. Nós adoramos a Deus triuno pela fé. E nós agradecemos muito àqueles que nos acompanharam até agora. Deus abençoe a vocês e espero que tenha sido relevante para você e você possa compartilhar com os seus amigos, com seus parentes, com os irmãos e com aqueles que ainda têm dúvidas. Compartilhe e esteja conosco no próximo episódio. Deus abençoe a todos.